Bem-vindos a mais um devocional. Hoje o nosso devocional vai ser baseado na leitura de Jó, no capítulo 21, onde acontece de Jó dar uma resposta aos seus amigos que estavam falando para ele que os ímpios sempre são castigados, então eles devem ter uma vida ruim, e os justos sempre são beneficiados por serem justos e por isso têm uma vida boa. E Jó, nesse capítulo 21, vem falar para eles que a vida não é tão simples assim. Não vou ler o capítulo inteiro porque ele é muito extenso para a gente ler aqui agora. Então vai demorar muito tempo, vai tomar muito tempo desse vídeo. Mas eu vou ler os insights que eu anotei sobre esse capítulo e para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. Muita gente tem essa dúvida, né? Por que que as pessoas más prosperam e por que que as pessoas boas muitas das vezes passam tanta aflição e coisas ruins na vida? Aqui os amigos do Jó falam o contrário, mas eles estão falando ao contrário para poder confundir a cabeça de Jó. Eles estão falando que os ímpios, eles recebem castigo por ser maus, então por isso eles têm uma vida ruim, e os bons recebem benefícios por ser bons. E Jó explica para eles aqui que a coisa não é bem assim, né? Tem muita gente ruim prosperando e tem muita gente boa passando muita coisa ruim. Jó questiona a lógica simplista de que os ímpios sempre sofrem e os justos sempre prosperam. Eu fiz um resumo que diz assim: muitas pessoas más vivem bem, prosperam, têm uma vida longa. Essas pessoas até rejeitam a palavra de Deus e mesmo assim parecem viver muito bem. Enquanto isso, pessoas justas, como o próprio Jó, podem passar por dores intensas. A vida não é tão simples como pensamos. Depois eu anotei alguns ensinamentos que eu vou ler no segundo momento desse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre essa primeira parte. Várias pessoas já me questionaram e perguntaram para mim e falavam para mim assim: Bia, por que pessoas, eu vejo tantas pessoas fazendo tanta maldade, né, fazendo tanta coisa ruim, enganando, mentindo, às vezes até fazendo maldade física, né, para as pessoas, e essas pessoas vão prosperando e vão ficando cada vez mais ricas, vão ficando cada vez mais bem de vida. E tem tanta pessoas boa no mundo que passa a vida inteira sofrendo. O que Deus, né? Por que Deus não faz alguma coisa quanto a isso? Porque não é justo que um ímpio, uma pessoa má, prospere tanto e uma pessoa boa tenha que passar pelo que ela passa. A gente tem que lembrar que as forças malignas, elas também operam nas vidas das pessoas que as aceitam, né? As pessoas que aceitam as forças malignas na vida delas, elas também recebem benefícios dessas forças malignas. Uma pessoa que engana o tempo todo para conseguir o que ela quer, que mente, né? A gente vê bastante pessoas aqui na internet com conteúdos que a gente vê claramente que são muito enganadores, para poder influenciar as pessoas a gostarem, né, delas, e com isso acabar comprando os produtos dela, acabar comprando as coisas dela, e com isso elas vão enriquecendo cada vez mais. Mas isso elas fazem mentindo,
fazendo as pessoas acreditarem em coisas que, na verdade, pode até destruir a vida de uma pessoa. E existem outros também casos que muito conhecidos, que é melhor nem a gente falar por aqui, que não vem ao caso, mas existem muitos casos que a gente vê, né, muito midiáticos, de pessoas más fazendo uma maldade atrás da outra, e essa pessoa vive muito bem. Vive no luxo, vive num conforto, né, imenso. Desculpa, gente, tive que tossir. E essas pessoas sempre prosperando, tendo tudo de bom na vida delas. Se a gente for olhar bem, se a gente for olhar, não precisa nem olhar muito bem, né? É só parar para ver que essas pessoas estão fazendo coisas que estão fora da palavra de Deus. Essas pessoas estão cometendo ações pecaminosas. Mentira é pecado, enganação é pecado, fazer o mal para o outro é pecado. Assim como outras coisas também de mal que essas pessoas fazem. E quando as pessoas estão nessas ações pecaminosas, elas não estão servindo a Deus, elas estão servindo as forças malignas, que também podem trazer benefícios para elas. E aqui tem uma escolha. Ela escolheu ir por esse caminho, receber os benefícios das forças malignas, e com isso, ela mantém Deus afastado da vida delas. Quando findar a jornada dessas pessoas aqui na Terra, eu não tenho céu para dar para ninguém, então eu não gosto nem de falar esse tipo de coisa. Mas a gente sabe o que a gente tem que fazer para ser aceito no lugar santo de Deus. E a gente sabe que esse tipo de ação não é o que a gente tem que fazer. Então vai ter um julgamento no final da vida dessa pessoa. Por mais que a pessoa passe a vida inteira, né, se dando bem, porque está servindo as forças malignas, né, fazendo o que o maligno quer que elas façam. Mas que essas pessoas passam a vida inteira, né, fazendo essas maldades, no fim da vida dela, elas vão ter que dar cabo disso, elas vão ter que dar, né, vão ter que passar pela justiça de Deus. Todos nós vamos passar. E cada um vai ter o resultado de acordo ao que viveu aqui. A gente tem que lembrar que nós servimos a Deus. Eu acho que eu vou falar algo aqui que todo mundo já sabe, mas vou falar mesmo assim. A gente serve a Deus primeiramente pelo amor que nós sentimos por Deus, e não pelo que a gente vai receber dele. Esse é o primeiro motivo, assim, o principal que a gente serve a Deus, porque nós amamos ele. Ah, Bia, mas a gente não serve a Deus para alcançar a vida eterna? Também. Mas esse é o motivo secundário. O principal motivo é que nós amamos a Deus e por isso nós seguimos a ele. Pensa, você ama alguém muito próximo a você. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, né, tio, sei lá. Você ama muito essa pessoa. E você faz de tudo para agradar essa pessoa, né? Ou sempre que pode, faz para agradar essa pessoa, porque você ama ela, você não está esperando alguma coisa em troca dessa pessoa. Você sente uma coisa tão boa, um amor tão grande por essa pessoa que você quer ver ela bem. E por isso você faz coisas boas para essa pessoa, para que ela se sinta bem com você também. E esse é o amor genuíno que nós temos que praticar com Deus na nossa vida diária. Quando a gente ama incondicionalmente alguém, nós fazemos coisas boas para essa pessoa sem nada em troca. Então, primeiramente, a gente serve a Deus, cuida das nossas ações, para que as nossas ações estejam alinhadas com aquilo que agrada a Deus, pelo grande e o maior motivo, que é por amar a Ele. E não porque a gente espera que Ele nos dê coisas em troca disso. Claro que Ele sempre nos abençoa, nos ajuda, nos guarda.
a gente pede, a gente recebe, mas isso é uma outra história. Nós servimos a Deus não para receber coisas deles. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus. Aí vem a parte da salvação da vida eterna. Quando nós finalizarmos a nossa jornada aqui na Terra, porque nós tivemos uma vida alinhada aos preceitos de Deus por amor a Ele, diariamente nós cuidamos das nossas ações para que as nossas ações estivessem dentro da palavra de Deus, por amor a Ele, porque nós fizemos isso toda uma vida. Lá no final da nossa vida, quando a gente se despedir desse mundo, a consequência disso é ir com Deus. Então, existem pessoas más que prosperam fazendo maldade nesse mundo, mas elas não estão alinhadas àquilo que é para um filho, um servo de Deus fazer, demonstrando o amor para com Deus. Essas pessoas não estão alinhadas nisso. Então, a gente sabe que para a gente conseguir a vida eterna lá no final, nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus. Mas óbvio que nós passamos a nossa vida, como eu já disse, servindo a Deus e fazendo coisas boas de acordo com a palavra dele, agradando ele, pelo amor que nós sentimos por ele. E isso sim vai resultar lá no final que Deus vai abrir as portas do reino dele, da casa dele e falar: entra, filho, você me amou a sua vida inteira, eu quero você aqui comigo agora. Agora vamos para a parte dos ensinamentos que eu anotei aqui. A realidade nem sempre é a justiça imediata. Nem tudo o que acontece é uma punição ou recompensa visível no agora. É o que eu acabei de falar para vocês. A pessoa pode passar a vida dela inteira, uma vida cheia de fartura, na riqueza, e mesmo assim praticando a maldade dela. Mas depois que ela for embora dessa vida, ela vai ter que dar conta de tudo que ela fez. E a gente sabe que o lugar onde estão as forças malignas, de acordo conta-nos a Bíblia, é um lugar horrível para se passar uma eternidade. Então, nem sempre a punição ela é imediata, ou a recompensa ela é imediata. Pode acontecer o contrário também, de uma pessoa passar nessa vida muitas provações até o final da vida dela, mas ela vai ter uma eternidade com Deus, porque amou a Deus durante toda a sua vida. E o que é toda uma vida, o que é uma vida, né, que a gente tem aqui comparado a uma eternidade com Deus? Claro que a gente não precisa se conformar com as coisas que a gente tem, sem buscar melhorar a vida. Muito pelo contrário, eu falo muito no Instagram que a gente precisa sempre buscar o nosso desenvolvimento, mas isso dentro da verdade, da palavra de Deus, dentro do amor de Deus, sempre exalando, né, o amor de Deus, transbordando o amor de Deus, e não através de coisas erradas. Mas, Bia, não tem como se dar bem sem fazer coisa errada. Tem sim. Tem muita gente boa que é muito abençoada. Tem muita gente boa que consegue muitas coisas boas nessa vida. Mas isso é um assunto para um outro momento, né? Porque envolve muitas outras atitudes, hábitos, para que a pessoa saia de um lugar e chega a outro lugar de conforto, de prestígio. Essas pessoas são aquelas que agarram ali na fé e na coragem, não tem preguiça, não tem medo de enfrentar o novo
e se apegam a Deus e falam: Deus, me ilumina aqui que eu vou fazer a coisa acontecer. Tem muita gente sim que consegue mudar de vida. Mas tudo está sob as ordens de Deus, sob o planejamento de Deus. O que a gente vê como justiça, porque nós somos guiados pela justiça dos homens, é diferente de como Deus vê. Claro que Deus vê a justiça que nós vivemos aqui. Claro que Deus olha para isso também. Mas Ele não se guia por isso, porque Deus vê muito além do que nós conseguimos ver. Então, às vezes, o que parece ser justo para nós, nem sempre é. A gente nem sempre está vendo 100% da situação. Deus vê passado, Deus vê 100% da situação no presente e Deus vê o futuro. Então, a visão de justiça de Deus, ela é muito mais ampla do que a nossa visão de justiça dentro das leis humanas. Então, a gente não pode pensar: Deus é justo isso, não é justo aquilo. Deus sabe o que é justo. A gente não precisa falar para Deus o que é justo e o que não é. Porque Ele é o Pai da justiça, Ele é o dono da justiça. Não é porque nós, humanos, criamos aqui leis e conceitos de justiça que significa que nós já sabemos tudo sobre justiça. Deus sabe tudo sobre justiça. E muitas das vezes não é da mesma forma como a gente vê. E a gente tem que confiar, porque Ele é o dono da sabedoria. O próximo ensinamento é cuidado com os julgamentos superficiais. Os amigos de Jó estavam julgando sem entender toda a situação. A gente nunca sabe o que acontece 100% na vida do outro. É somente Deus para saber, como eu disse, passado, 100% da situação do presente e futuro da vida de cada um. Então, só Deus sabe o que realmente está acontecendo ali. Por isso que a gente tem que deixar o julgamento para Deus. E tentar aqui dar conta da nossa vida com Deus. Porque até da nossa vida, gente, já é bem difícil da gente dar conta. Se não é Deus nos ajudar, é complicado. Próximo, Deus está além da nossa lógica humana. Jó começa a perceber que os caminhos de Deus são mais complexos do que fórmulas prontas. Às vezes a gente consegue, a gente passa, a falar ou pensar: por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Como se a gente entendesse melhor da situação do que Deus. Gente, se Deus não está fazendo, ou se Deus está fazendo e nós não estamos vendo, porque muitas das vezes Deus está fazendo e nós não estamos vendo. Deus tem toda a sabedoria. Nós vamos criticar ou nós vamos ficar ali fazendo picuinha com o que Deus faz ou deixa de fazer? Veja bem o lugar que nós estamos. Nós somos muito pequenininhos. Não temos quase nada de sabedoria comparada à sabedoria de Deus. Como é que nós vamos julgar os caminhos que Deus toma na vida do outro ou até da nossa vida? Então, fazendo aqui um compilado, um resumo do nosso devocional, não devemos ficar olhando para o ímpio e como o ímpio prospera e o justo não, porque o ímpio prospera de uma forma errada, Se ele é ímpio, porque ele faz coisas erradas, mentiras, enganações, e nós que servimos a Deus não vamos por este caminho, porque a gente tem temor de Deus e não praticamos mentiras e enganações. E como dito aqui, nem tudo o que acontece é uma punição ou recompensa visível no agora. Às vezes a punição
ou a justiça, ela não vem imediatamente, mas em algum momento ela vem. Pode ser nessa vida, pode ser no momento em que a gente se despede dela. Segunda parte desse devocional é sobre a gente servir a Deus e fazer as coisas que são agradáveis a Deus por amor a Ele. E não fazer isso como moeda de troca, né? Eu sirvo a Deus, eu faço tudo o que Ele quer para que Ele me dê as coisas aqui que eu tenho vontade de ter, ou para que Ele me dê a vida que eu tenho vontade de ter. Não significa que a gente não vá receber as bênçãos de Deus materiais também, servindo a Ele. Mas o nosso intuito de fazer a vontade de Deus, de fazer as coisas boas que Ele nos pede para fazer, andar nos ensinamentos de Jesus, é por amor a Ele, é por isso e ponto. Parou aí. Ah, Bia, mas Deus não pode me abençoar? Pode. Ele pode te abençoar como um pai que dá um presente ou ajuda um filho na dificuldade do filho. Sabe vocês, pais? Quando um filho vem e pede algo, porque surgiu ali um desejo no coração e na mente dele de ter um brinquedo ou alguma coisa assim, ele vem e pede para você isso, para que você dê isso para ele, ou ele expõe um problema para você, coloca um problema que ele está passando para que você o ajude nesse problema. Então ele vai te ajudar, Deus vai te ajudar, de acordo à misericórdia dele, como um pai ajuda um filho. Ele vai te presentear, julgando que isso é bom para você ou não, com aquilo que você está pedindo para ele, como um pai que presenteia um filho. Mas a gente não vai servir a Deus e andar na palavra dele com o intuito de receber dele as coisas materiais. A gente vai fazer isso por amor incondicional a Ele. E no final da nossa vida, porque nós passamos uma vida amando a Deus e andando na palavra dele por amor a Ele, consequência disso é Deus nos dar a coroa da vida eterna. E terceiro ponto é não ficar pensando no que é justo e no que é injusto, porque os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, a visão de Deus é muito mais ampla do que a nossa. Nós, seres humanos, somos muito pequenininhos em sabedoria e Deus é o Pai, o dono da sabedoria. A gente tem que confiar. Se isso está acontecendo, aos nossos olhos parece tudo errado. Isso não é justo, está tudo errado, não é assim, não deveria ser assim. Mas os nossos olhos não veem a situação como Deus vê. Então a gente tem que cuidar das nossas vidas, sempre confiando em Deus e confiar que tudo o que acontece está sob os desígnios de Deus. E Ele sabe o que está fazendo. Esse foi o devocional de hoje. É o segundo devocional que a gente faz meio que tentando despertar. Como eu falei para vocês, eu aprendo junto com vocês, eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui aprendendo. Eu fiz esse devocional e aprendi várias coisas aqui, que estão as anotações do que eu aprendi. E Deus tocou no meu coração de passar esses meus aprendizados que eu vou aplicar na minha vida, passar para vocês, para que a gente possa juntos ir aprendendo juntos. Se você gostou e acha que esse devocional vai ajudar alguém que você conhece, compartilha. E deixa o seu curtir, deixa um comentário, nem que seja uma carinha, nem que seja um amém, deixa, porque isso dá engajamento para o vídeo, para chegar para mais pessoas. Tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe você.